Fala pessoal ligado na Placar TV, vamos comentar a classificação do São Paulo. Nenhuma surpresa, né? O São Paulo era muito favorito contra o Goiás, foi para Goiânia com uma vantagem de 2 gols de diferença, podia, portanto, perder por 1 gol de diferença para o time esmeraldino, mas segurou o 0 a 0 lá. Foi um jogo bem morno, bem tranquilo para a equipe do São Paulo. O Goiás até tentou fazer alguma coisa, teve mais volume de jogo, mas o time do Zubeldia teve tranquilidade, né, para segurar o resultado, segurar o 0 a 0. Aí vai passando o tempo, é aquela coisa, né, vai entrando em desespero quem está precisando do resultado. Todo mundo fala, 2 a 0 é um placar perigoso. É perigoso para quem está perdendo, não para quem está vencendo. E o São Paulo foi administrando a situação bem tranquilamente. No segundo tempo até chegou a ter uma oportunidade clara de gol com o Michel Araújo. O São Paulo que teve mais presença no ataque só na reta final mesmo, justamente porque o Goiás teve que se lançar, né? Não bastava o 0 a 0, tinha que marcar 2 gols no final, e aí o time de Goiás teve que se lançar ao ataque, que teve a estreia do Wagner Mancini, experiente treinador, já dirigiu inclusive o São Paulo, né? Dirigiu o Corinthians, foi campeão da Copa do Brasil pelo Paulista de Jundiaí. Wagner Mancini, um cara muito experiente, mas não conseguiu fazer do Goiás uma equipe classificada para a próxima fase da Copa do Brasil. Então o São Paulo, que fatura um pouco mais de 4,5 milhões de reais, caiu o Pix da CBF na conta tricolor, importante dinheiro, né? Para o São Paulo arrecadou, né, até agora mais ou menos 4,5 milhões de reais na Copa do Brasil, uma grana importante sem dúvida nenhuma e que ajuda o São Paulo nas finanças. O São Paulo que é o atual campeão da Copa do Brasil e parece que acabou, né, aquele medo, aquela insatisfação de jogar a Copa do Brasil, né, aquele peso que o São Paulo carregava sem conquistar títulos na Copa do Brasil. A conquista do ano passado foi uma conquista gigante, né, vencendo o Flamengo na final, passando pelo Palmeiras, enfim. O São Paulo passando pelo Corinthians na semifinal. Enfim, o São Paulo fez uma campanha impecável sob o comando do Dorival Júnior e agora com o Zubeldia está fazendo um belo trabalho, o treinador são paulino, e tem tudo aí o São Paulo para beliscar mais uma vez a Copa do Brasil. Eu acho que o São Paulo pode brigar pelas competições de mata-mata. Eu acho no brasileiro eu acho mais difícil, mas nas competições de mata-mata, olha, o São Paulo é sério candidato. O São Paulo tem um grande time sem dúvida nenhuma. O São Paulo que, como eu disse no segundo tempo, né, avançou um pouco as linhas e quase até chegou à vitória. Poderia no placar agregado ter feito mais do que 2 a 0, mas 2 a 0 é o suficiente, né? O São Paulo está classificado para a próxima fase, vai se juntar aí ao Corinthians, o grande rival Corinthians. São 2 times paulistas, portanto, nessa fase da Copa do Brasil. O Palmeiras acabou ficando contra o Flamengo e o Bragantino ficou contra o Atlético Paranaense. Lembrando que o Santos não participou esse ano da Copa do Brasil. Realmente o Santos não pode ficar fora de uma competição tão importante como essa, um time tão grande como é o Santos Futebol Clube. Então o Santos ficou fora. Corinthians e São Paulo são os representantes do estado de São Paulo. O Flamengo passou, né? Também o Vasco, 2 representantes cariocas. Portanto, já que o Fluminense e o Botafogo ficaram, o Fluminense ficou para o Juventude e o Botafogo ficou naquele jogo polêmico com o Bahia, estão fora da Copa do Brasil. E o Atlético Mineiro passou representando Minas Gerais, o Atlético Paranaense passou representando o estado do Paraná, o Juventude passou representando o Rio Grande do Sul. São os times aí, o Bahia, né, passou também de fase, são as equipes classificadas para a próxima fase da Copa do Brasil. Agora tem sorteio que será estabelecido pela CBF, né? A CBF determinará a próxima fase, a fase quartas de final da Copa do Brasil, e aí fica a dúvida, né? Quem é o grande adversário, quem seria a grande pedra no sapato para o São Paulo na próxima fase da Copa do Brasil, e quem seria um adversário mais tranquilo nesse exato momento. Se você chutar assim, de momento, olhando as equipes, né, você pode falar, o Juventude talvez seja o adversário mais tranquilo para o São Paulo. Mas aí tem que viajar até Caxias do Sul e tal. O Corinthians não vem numa grande fase, né? De repente pegar o Corinthians novamente seria talvez interessante para o São Paulo, porque aí não teria nem que se deslocar do estado, né? Teria essa possibilidade de jogar na cidade de São Paulo. E eu acho que os adversários mais difíceis para o São Paulo nessa fase
sem dúvida nenhuma, o Flamengo é um adversário dificílimo, né? O Flamengo é um adversário muito difícil, é sério candidato ao título, aos títulos, né? A equipe do Flamengo. O Flamengo que passou com uma certa dificuldade do Palmeiras, venceu o primeiro jogo por 2-0 no Maracanã, perdeu o segundo jogo no Allianz por 1-0, mas no agregado 2-1 para o rubro-negro, e o Flamengo segue vivo aí, tentando, quem sabe, dar o troco no São Paulo, né? Porque a final do ano passado foi justamente São Paulo e Flamengo. Tem o Atlético Paranaense, que é um time que parece que se acerta com o Varini, com o uruguaio Varini, que venceu, né? A equipe do Bragantino venceu lá em Curitiba, na Liga Arena, e também em Bragança Paulista, hein? 2 resultados importantíssimos feitos pelo Furacão. O Furacão também classificado e que parece melhorar de rendimento aí com o técnico Varini. O Atlético Mineiro sempre é um candidato forte, né? Principalmente com o ataque, a dupla formada por Paulinho e Hulk, a nossa capa de placar, inclusive, hein? Será a melhor dupla do Brasil? Será a melhor dupla da Copa do Brasil? Vamos aguardar, né? Ela que é uma dupla sensacional e sem dúvida tem números muito importantes, como você viu já na revista Placar, na última edição da revista Placar, a dupla Hulk e Paulinho. Bom, é isso aí que nós temos para hoje, o comentário da classificação do São Paulo. Lembrando, você sempre deixa aquele like, que é importante pra gente, no Opinião Placar, aqui no comentário, no Dividida, no Memória Placar, enfim, todos os programas são importantes e contam com a sua participação. Afinal de contas, a Placar é feita para você.